Bom dia aos irmãos e amigos do Jardim Satélite, aqueles que estão me ouvindo agora, aqueles que vão me ouvir depois também. Muito obrigado pelo convite que me fizeram, especialmente agradeço aos amigos Lorival e a Cristina pelo privilégio que me dá de estar com vocês nesse período tão importante que são os 10 dias de oração. Eu não sei com quem que eu estou falando, mas eu gostaria de me apresentar. Eu sou o pastor e professor Heber e trabalhei quase toda a minha trajetória na área educacional, sendo professor, também diretor de escola, de colégio, também de internato, e atuei em 2 associações como departamental de educação. Gosto da educação, amo estar numa escola porque é uma maneira de pregar o evangelho de uma forma que talvez numa igreja não atenderia. Porém, gosto também de partilhar a palavra e essa oportunidade é muito gratificante. Eu gostaria de aproveitar para dizer para você que pode mandar o seu pedido de oração. Coloque aí, escreva aí o seu pedido. Se você não quer identificar o pedido, peça só por você, peça por uma pessoa, mas faça isso, aproveite essa oportunidade que muitas outras pessoas estarão orando por você. Neste momento, eu estou em São Roque, trabalhando, melhor dizendo, como diretor do Colégio Adventista dessa cidade. Esse período que nós estamos passando agora, importante, do ano dos 10 dias de oração, ele serve para, entre outras coisas, fortalecer a nossa fé, incrementar a nossa comunhão com Deus, mas, sobretudo, nos ajuda a criar o hábito de ter momentos de oração. Então, aproveite esse período e prossiga depois com a mesma intensidade. Talvez fosse melhor que fosse 21 dias, porque dizem que 21 dias se cria um hábito. Então faça os 10 dias 2 vezes, aumenta mais um dia e no final dê os 21 dias e você vai criar esse hábito de ter mais tempo dedicado para a oração e você vai ver que isso fará diferença na sua vida. E para este momento vamos partilhar o tema do dia de hoje, que é vencer em Cristo. Eu particularmente gosto das histórias bíblicas, gosto dos personagens bíblicos e tem alguns que se destacam. Um deles é Jó. Jó, você conhece bem a história, era um homem íntegro, a ponto de o próprio Deus dar testemunho sobre a vida dele. E Satanás queria fazer com que Jó perdesse a conexão que ele tinha com Deus e Deus permitiu que Satanás atacasse a vida de Jó em todas as suas áreas. Ali nós vemos bem claramente o conflito entre o bem e o mal. E Jó não sabia o que estava acontecendo, como nós sabemos hoje o que aconteceu com ele. Ele perdeu tudo. Perdeu os seus bens, perdeu as suas posses, perdeu os seus filhos e perdeu a sua saúde. E além disso, ainda a esposa foi ali quase que um instrumento de Satanás para tentá-lo dissuadir de permanecer fiel a Deus. Mas depois de provado, depois da experiência, ele saiu fortalecido naquele momento. E ele diz que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele havia conhecido a Deus de experimentar, de conviver com Deus. A sua vida era diferente de quando antes da provação. E o texto base de hoje, que está em Apocalipse 3, 21, diz que ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Como vencer como Cristo? Vencendo em Cristo. Mas
interessante destacar que esse verso ele está no contexto da carta à igreja de Laodiceia. E a pergunta que eu faço para você é: quem é essa igreja? Sim, somos nós, a igreja remanescente dos últimos dias, e nós vivemos nos últimos dias. E essa mensagem revela quem somos. Diz aqui no texto que somos pobres, que somos miseráveis, que somos nus e precisamos comprar o colírio para que possamos ver, que possamos comprar roupas brancas para cobrir as nossas vergonhas. Enfim, essa é uma mensagem exclusivamente ou especialmente para você e para mim, que fazemos parte desta igreja, a igreja de Laodiceia. Somos nós, somos o povo que vivemos nos últimos dias. E você sabe bem disso. Repetimos muitas vezes: Jesus em breve virá. E quando vemos as notícias ou ouvimos as calamidades sobre as calamidades ou enfrentamos a elas, nós temos a certeza de que o fim está próximo. E gostamos até de contar para as pessoas sobre isso. Falamos para os outros sobre isso. Quando eu ando de Uber, geralmente os assuntos entram pelo contexto atual, pelos acontecimentos do momento, e abre a oportunidade para levar a conversa para Paulo escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, onde fala dos últimos dias, que serão dias difíceis, e vem uma descrição ali longa de como são os nossos dias. Aquele capítulo descreve o que vivenciamos hoje. E então aproveitamos para partilhar a mensagem da salvação. Porém, nessa reflexão, gostaria de levar você a pensar que talvez nós devêssemos pregar para nós mesmos. Às vezes nós acreditamos tanto que somos o povo escolhido de Deus, que somos a igreja remanescente da profecia dos últimos dias, e acabamos não preocupados com a nossa salvação, mas simplesmente querendo a salvação do outro, e às vezes até de uma forma inconveniente. João era considerado o filho do trovão. João queria descesse fogo do céu, mas a convivência com Jesus o transformou e ele foi reconhecido como discípulo amado, o apóstolo do amor. Parece que nós podemos ouvir João escrevendo, falando: filhinhos, eu escrevo para que não pequeis. Ele se permitiu ser transformado. Pode ser que nós estejamos convivendo com Jesus, mas não estamos permitindo que ele transforme o nosso coração. Judas passou o mesmo tempo que João com Jesus, mas o caráter não foi transformado. O caráter de Judas continuou sendo o mesmo, porque ele não se permitiu deixar que aquela mensagem de amor, de transformação atingisse o seu coração. Porque, na verdade, o foco de Judas era outro. Ele esperava o Messias que fosse libertá-lo dos seus inimigos, dos romanos, que fosse transformar a nação no que ela tinha sido no passado, nos dias de Davi e Salomão. Mas como isso não acontecia, ele tentou fazer uma outra coisa, dar uma força para que Jesus se manifestasse. Enfim, nós devemos falar para os outros, mas nosso foco nesses dias deve ser também a nossa santificação. E o que é a santificação? A santificação é um processo diário, não é um momento como o batismo, mas é um processo contínuo, progressivo, que não tem fim para terminar. Começa com o reconhecimento de que somos pecadores.
Agostinho, ao olhar para ele, ele dizia: quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo como me perder. É preciso reconhecer que há em mim uma natureza pecaminosa que me leva a fazer aquilo que eu não quero, que me leva a caminhos que não é o que Deus pretende para mim, mas reconhecer que a minha natureza pecaminosa precisa de transformação, porque eu mesmo não consigo transformar. Por mais que eu tente, por mais vezes que eu tenha feito os melhores esforços, mesmo que eu tenha feito não 10 dias de oração, mas 300, se eu busco fazer isso com as minhas forças, elas serão inúteis. Para isso, eu preciso primeiro reconhecer que eu sou pecador e que eu sou um pobre, miserável pecador que careço de um poder maior. Eu gosto de ilustrar citando um alcoólatra, que você se compadece da situação miserável que ele vive, do destino que está indo à sua família, da situação em que ele vive, e você resolve buscá-lo, resgatá-lo e conduzir para uma entidade como o Alcoólatras Anônimos. Mas quando você o procura e você oferece ajuda para isso, ele vira e diz: mas eu não sou alcoólatra, eu só bebo socialmente. O que há para fazer? Ele não reconheceu a sua necessidade. E Satanás, ele quer isso. Ele nos leva a reconhecer a nossa pecaminosidade, mas no sentido de nos afastar de Deus. E a ação dele é para nos desligar da Trindade. E nós precisamos reconhecer essa pecaminosidade, mas aceitar o perdão de Deus, aceitar o sacrifício que Jesus fez no meu lugar e rogar pela ação do Espírito Santo na minha vida, para que o meu ser, o meu coração, o meu caráter possa ser transformado, que a minha mente possa ser renovada. E Satanás quer nos desligar da Trindade. E ele então o que faz? Ele ele o leva ao pecado, ele leva você a cometer pecado que não deveria cometer. E assim que ele consegue, ele vem e nos atinge com um outro lado. Viu? O que adianta você participar desses dias de oração? O que adianta você ler a Bíblia todos os dias? O que adianta você ir à igreja? O que adianta você guardar os mandamentos? Olha só, você entristeceu a Deus. É isso que o inimigo faz. Ele leva ao pecado, depois esmaga ainda, para que você não busque a fonte de perdão, deixando você separado desse Deus e levando você para mais distante. Então, a conexão com Deus é o segredo para a vitória, tanto na prosperidade, quanto tinha Jó, quanto na adversidade que ele teve depois. Amigos, irmãos, aproveite esses 10 dias para restaurar essa conexão pessoal com Deus, com a divindade, para fortalecer contra as tentações. Elas continuarão vindo e virão mais forte, porque Ele não quer que você mantenha e fortaleça essa conexão. Mas, se ainda cair, lembre-se, a mão de Deus está estendida para você. Não acredite no que Satanás está dizendo, que não há jeito para você, que não há recuperação para você. Ele pode, Ele é o Deus do impossível. A santificação é uma escada, ela é progressiva, ela é contínua. Portanto, não olhe para o outro que está lá embaixo da escada, julgando, achando que você é melhor que ele e que ele não tem jeito, que ele não tem recuperação. Mas olhe pensando que você já esteve lá embaixo e alguém lhe deu a mão
você encontrou um folheto, você encontrou alguém orando, você encontrou uma mão amiga, você encontrou um amparo e essa pessoa ajudou você a progredir e crescer até chegar nesse momento. Se houve salvação para mim, se houve salvação para você, há salvação para o outro, não importa a situação degradante em qual ele se encontra. E se eu estou falando para alguém que neste momento está passando por uma dificuldade tremenda, que não está conseguindo ouvir a Deus, não está em trevas a ponto de não achar que tem mais esperança, eu quero dizer para você que ainda há esperança. Se você está ouvindo essa mensagem, eu quero dizer para você que ainda há esperança para você. Não desista, clame ao Senhor, mesmo que você não sinta, porque sentir não é uma forma de você achar que está se santificando. O sentimento é enganoso. Não é porque você está sentindo bem que você está no caminho da santificação. Não é porque você está sentindo mal que você não está neste caminho. Não confie nos sentimentos, eles são enganosos. Enfim, olhe para Cristo. Ele é todo poderoso. Ele já morreu para você não morrer, mas para que você tenha a vida eterna. A volta de Jesus, que nós estamos vendo muito perto, muito próxima, deve ser o alvo da nossa vida. Todas as nossas decisões devem estar baseadas nesse sentimento, nesta visão de que Jesus em breve vai voltar, vai acabar com todo o sofrimento, com toda a dor, com todo o pecado, com todo o mal e também com a morte. Creia nisto. Creia na breve volta de Jesus para pregar o Evangelho, para espalhar essas boas novas, mas também para conduzir a sua vida, pautando-a nesta visão que Ele está próximo. Todas as nossas decisões devem passar por esse filtro. Jesus está voltando. Quer você estar com Ele? Se você quer, fortaleça cada dia essa comunhão, pelo estudo da palavra, pela oração. E quando acabar os 10 dias, continue, prossiga, porque o inimigo não vai dar trégua enquanto Jesus não voltar. Por isso, busque o poder do alto, busque o poder de cima, para que você possa ser vitorioso em Cristo Jesus. Eu gostaria de finalizar orando com você. Senhor nosso Deus, aqui estamos ouvindo a Tua palavra, o Santo Espírito tocando em nosso coração e nosso coração se aquecendo, porque Jesus já fez o que precisava para nos salvar. Agora, Senhor, aceite o nosso coração fraco, o nosso coração pecador, o nosso coração que está fragilizado neste mundo mau. Conceda o Teu Espírito para que possa limpar este coração, que nós permitamos isso, que a nossa vida seja transformada mediante a ação do Espírito Santo na nossa vida. E que por isso a nossa vida possa ser uma mensagem para aqueles que estão perto de nós, transformando, levando a transformação para as outras pessoas mediante o poder vindo dos céus. E Senhor, prepare-nos, transforme o nosso coração, o nosso caráter, para que nós possamos estar preparados para o dia da volta de Jesus. E a cada um que está assistindo essa mensagem, que Teu Santo Espírito atinja esse coração, que ainda que esteja endurecido, que ele creia que o Senhor pode atuar na vida dele. E que um dia nós possamos nos estar reunidos diante do Teu trono, com o fim de todo mal, de toda dor, de todo sofrimento, vivendo eternamente. Derrame o Seu Espírito sobre nós, atue em nossa vida, atue na vida de cada pessoa que está aqui e atue também na vida daqueles pelos quais foram pedidos nesta igreja. Isso tudo nós agradecemos e Te louvamos, não porque temos qualquer mérito em nós, mas porque o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja vitorioso em Cristo. Amém.
vai florescer.